Oi pessoal, eu vou resolver aqui para vocês alguns problemas envolvendo medida de tempo ou comprimento, para ver se ajuda alguns de vocês aí a entender um pouco melhor essa parte. Então veja aqui o probleminha, ele fala que uma estrada tem 565 quilômetros e já foi percorrido 347 quilômetros. Ele quer saber quantos metros faltam para terminar essa estrada. Então eu sei que a estrada mede 565 quilômetros e já foi percorrido 347 quilômetros. E ele quer saber quantos metros faltam para terminar. Então, para saber quantos metros, primeiro eu vou saber quantos quilômetros. Então, eu vou fazer essa subtração. Quanto falta para terminar, a gente vai ter que fazer uma continha de subtração. Bom, sobrou 218 quilômetros. É isso que está faltando para o André terminar de caminhar essa estrada aí, de percorrer ela. Então, agora nosso objetivo é transformar isso em metro. Eu sei que 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E você lembra que para sair do maior para o menor, a gente multiplica. Para fazer o contrário, a gente divide. Então, no caso, eu quero sair do quilômetro e ir para o metro. Então, eu vou multiplicar por 1000. 218 vezes 1000. Faz as continhas aí, você vai ver que isso daqui dá 218 com mais 3 zeros. Ou seja, 218.000 metros. Mais um problema. Eu corro 1 quilômetro em 6 minutos. Eu quero saber quanto tempo eu demoro para correr 100 metros. Então vamos lá. Vamos colocar o que a gente sabe. Eu corro 1 quilômetro em 6 minutos. E eu quero saber quanto tempo eu demoro para correr 100 metros. Para resolver esse problema, a gente vai ter que pensar um pouquinho, porque ele não é só transformar. A gente vai ter que usar a lógica aqui e a proporção para tentar descobrir. Eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. E eu sei que 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 100. Então, eu estou querendo saber também, se eu dividir em 10 partes isso daqui, esse meu 1 quilômetro, quanto tempo eu vou ter após dividir em 10 partes o tempo também. Tá? Então, se eu pegar 1000 metros e dividir em 10, eu tenho 100 metros. Se eu pegar 6 minutos e dividir em 10, quanto tempo eu vou ter? Tá? Vocês já sabem que vou ter que transformar os 6 minutos em segundos. Então, 6 minutos é igual a 6 vezes 60. Isso vai dar em segundo, o que equivale a 360 segundos. Beleza, faz as contas aí se você não conseguir, não acreditar nisso, faz as contas. Então eu sei que eu tenho 360 segundos e se eu dividir isso em 10 partes, eu vou ter 36 segundos. Tá? Essa é a minha resposta para esse problema. Eu corro 1 km em 6 minutos ou em 360 segundos. Se eu quiser correr 100 metros, é a mesma coisa que correr 1/10 de 1 quilômetro. E 1/10 de 360 segundos seria 36 segundos também. Esse é um pouquinho complicado, não é? Outro problema. Um chafariz fornece 80 litros de água por minuto. Quantos litros de água ele vai fornecer em 2 horas? Então vamos lá. 80 litros de água em 1 minuto. Quantos litros ele vai fornecer em 2 horas? Bom, 1 hora são 60 minutos, 2 horas são 120 minutos. Então, eu já sei que ele equivale a 120 minutos. Bom, 1 minuto, 80 litros, 120 minutos, como é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar 120 por 80. Então, 120 vezes 80. Mesma história de antes. Eu vou fazer sem os zeros, daí só acrescento eles no final. 8 vezes 2 é 16. 8 vezes 1 é 8, com 1, 9. Mais os 2 zeros da conta que eu não fiz naquela hora.
Então, isso equivale a 9.600 litros em 2 horas. Último problema, um relógio ele atrasa 6 minutos por hora. Então, a cada hora ele vai atrasar 6 minutos. Beleza. Quanto tempo ele atrasou? Quantos minutos ele atrasa em 2 dias? Quantos minutos ele vai atrasar em 2 dias? Beleza. Bom, a gente sabe que cada dia é 24 horas, então 2 dias são 48 horas. Então 48 vezes ele vai atrasar 6 minutos. Para eu saber quanto tempo isso vai dar, é só multiplicar. 48 vezes 6. 8 vezes 6, 48, vai 4. 24 com mais 4, 28. Então, em 48 horas, ele vai atrasar 288 minutos. Para complicar um pouquinho, se agora é meio-dia, 12 horas e 0 minutos. Que horas vai estar marcando o relógio daqui a 2 dias? E ele começou a atrasar agora, tá? Agora é meio-dia e ele vai começar a atrasar agora. A partir da primeira hora, ele vai atrasar 6 minutos. Daqui a 48 horas, que horas serão quando realmente for meio-dia? Vamos fazer as contas. Se ele vai atrasar 288 minutos, isso daqui eu vou transformar em hora. Eu vou dividir por 60. Então, eu vou pegar o 288, vai caber 4, dá 240. Sobrou 8, sobrou 4. 48, opa, isso aqui não precisa. 48 minutos e 4 horas. Então, ele vai atrasar o equivalente a 4 horas e 48 minutos. Então, se ele começou a atrasar agora, daqui a 2 dias, quando der o meio-dia de daqui a 2 dias, ele vai estar com 4 horas e 48 minutos atrasado. Então, não vai ser mais meio-dia, vai ser outro horário. Se ele tivesse só com 4 horas de atraso, então, de meio-dia ele estaria marcando 8 horas, porque 8 mais 4 vai dar 12. Só que são mais de 4 horas, então são 7 horas e alguma coisa, por causa desses 48 minutos. Então, vai estar marcando 7 horas, e daí mais 48 para 60, falta 12. Então, falta 12 minutos. Ele vai estar marcando 12 minutos. 12 mais 48 vai dar 60 minutos, que vai arredondar para 8 horas. Daí 8 horas mais 4 horas, 12 horas, tá? Isso aqui é só para complementar. Esse relógio está na hora de trocar pilha ou comprar outro.